Estamos voltando, entrevistando aqui o Dr. Juarez José Almonte, geólogo, mestre em geografia e doutor em engenharia civil, né? Mas, acima de tudo, profundo conhecedor, estudioso na geologia, né? Preocupado com essas ações climáticas da Terra, enfim, é uma história viva. O senhor estava militando na área há quanto tempo, doutor? 42 anos. Só 42? 42. E na época de estudante a gente já ousava pensar diferente do que a maioria nessa área, viu? Sempre foi um sonho do senhor? Sempre teve essa curiosidade? Sim, inclusive quando eu me formei em geologia, 42 anos atrás, eu estava com duas possibilidades, de trabalhar na Amazônia, na selva amazônica, ou em Angola. E também tinha a possibilidade de trabalhar no Alasca. Mas as circunstâncias, o destino da vida me fez vir para Brusque, coisa que eu não me arrependo. Casei com a minha esposa aqui de Brusque e não pretendo sair mais daqui, viu? Isso é um paraíso. A água aqui é boa, né? A água é boa, tudo é bom, viu? Agora, falando de água, né? A gente fora do ar que estava comentando antes de ir para Marrocos, como eu tinha prometido. Doutor, quando a NASA, é um instituto da NASA, que é uma referência mundial, né? Ela fala que no Alasca o degelo está em ritmo tão acelerado que provavelmente em 2020, ou seja, daqui a 8 anos, doutor, vai ter um período de degelo total lá. O que é isso, doutor? Pois é exatamente isso. Sabe que no Ártico nós não temos continente, nós temos uma massa de gelo flutuante no mar, que tem uma extensão muito grande no inverno polar e diminui no verão polar. Mas sempre tem uma massa de gelo flutuante, né? Nessa mesma massa que os soviéticos atravessaram com um submarino nuclear, se não me falha a memória, na década de 60, né, por baixo do gelo ártico e saíram no outro lado, né? Pois bem, a NASA divulga recentemente, há cerca de um mês atrás, que todo o gelo do Ártico poderá estar inteiramente degelado durante algumas semanas, talvez um mês, no verão polar. Isso significa dizer que tudo que tiver sobre ele de vida, como por exemplo a raposa do Ártico, o urso polar e os esquimós, inclusive, né, que tratem de sair de lá. 30 dias tem que sair. Porque eles não vão conseguir ficar nadando naquela água gelada até que volte novamente a congelar no inverno polar aquele gelo. Bom, isso tanto é chocante que o ano passado, se não me falha a memória, pela primeira vez na história da humanidade, um navio saiu lá da Coreia, um cargueiro, né, atravessou o Círculo Polar sem a necessidade de um navio quebra-gelo na frente, pelo norte, encurtando a distância em cerca de 5.000 quilômetros, porque antes os navios vinham pelo hemisfério sul. Agora estão podendo vir pelo hemisfério norte, onde há o degelo. Veja, está se criando inclusive uma nova rota marítima devido ao degelo. Também tem vantagens, viu, o efeito estufa, como essa, por exemplo. Mas as desvantagens são bem maiores, viu? Tá, mas esse assunto que um dia a gente também escutou nas revistas e comentários, que, por exemplo, o nível do mar estaria aumentando, né? Isso poderá acontecer? Não, isso já está acontecendo. Para nós humanos, nossa percepção de tempo é medíocre. Nós sempre queremos analisar tudo numa unidade de tempo de 70, 80 anos, que é a nossa existência. Mas, do ponto de vista geológico, o mar sempre oscilou para cima e para baixo, até mais de 100 metros. 10.000 anos atrás, o nível do mar estava completamente diferente do atual. A costa brasileira estava a cerca de 100 quilômetros, plataforma continental lá dentro. Ou seja, se nós quiséssemos tomar uma cerveja lá em Camboriú, nós tínhamos que andar mais de 100 quilômetros pela plataforma continental lá dentro. Então, de lá para cá, o que está acontecendo? O nível do mar está subindo. Porque acabou a era glacial. Quando encerra a era glacial, o que acontece? O degelo do alto das montanhas, das cordilheiras, e o degelo do Círculo Polar jogam mais água no oceano. Eu estou falando do Círculo Polar da Antártida, porque o gelo
do Ártico, ele não aumenta o nível do mar porque já está dentro da água. Entende? Então, o que acontece? Além desse degelo da Antártida e do alto das cordilheiras, que joga mais água e o nível do mar tende a subir, o efeito de aquecimento da água do mar provoca uma dilatação cúbica na água, pelo aquecimento. E com isso ela não se contém mais dentro da caixa oceânica. E aí ela transgride sobre as áreas continentais. Eu vou dar um dado para vocês. Se a Groenlândia degelasse inteiramente, o nível do mar, só estou falando na Groenlândia, hein? O nível do mar deverá subir 7 metros. Todas as cidades litorâneas brasileiras ficariam submersas. Nós já temos garantido por todos os institutos de pesquisa do mundo, quer dizer, não é o Juarez que está falando, são todos os institutos sérios de pesquisa no mundo, que o nível do mar deverá subir nos próximos 70 anos de 50 a 70 centímetros. Isso tem um impacto muito forte, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Porque quando o mar sobe 1 centímetro na vertical, ele pode avançar quilômetros continente adentro, dependendo do tipo de rocha e da morfologia do terreno. Então veja a gravidade da situação. Imaginamos, por exemplo, a China, que é hoje o motor da economia mundial. Se a China para, o mundo para. Se a China entra em crise, o mundo entra em crise. Hoje, lamentavelmente, nós dependemos muito da China. Se a China parar de crescer, a economia do mundo vai sentir muito. Veja, a maior parte do alimento da população chinesa, que é cerca de 2 bilhões de indivíduos, vem naquelas áreas mais planas, que está pouco acima do nível do mar. Então, imagine a tragédia que seria nos próximos 100 anos se o mar subisse aí, digamos, 1 metro, 1,5 metros, que não está descartado. Hoje nós sabemos que ele deve subir da ordem aí de 50 a 70 centímetros. Mas como nós estamos num processo de retroalimentação positiva, isto é, calor que gera mais calor, quer dizer, nós poderíamos ter um processo exponencial de aquecimento e, consequentemente, também do degelo. E aí, imagina todas as áreas agricultáveis da China, próximo ao nível do mar, seriam inundadas. A crise de fome que ocorria na China. Isso é muito sério e muito grave. Muita gente talvez esteja perguntando nesse momento, o que nós temos a ver com a China? O que nós temos a ver com o Alasca? O que nós temos a ver? Nós temos tudo a ver, né? Porque na verdade nós éramos um conjunto só, né, doutor? Sim. Hoje a casa é única e nós somos residentes dessa mesma casa, que é o globo terrestre. O degelo do Alasca, o degelo da Groenlândia está jogando água doce e leve no hemisfério norte. O que mantém o clima atual no mundo? Grande parte desse clima ameno se deve às correntes marinhas quentes que vêm daqui do hemisfério sul e do Golfo do México, que levam calor para o norte. Quando chegam no norte, elas resfriam. Uma troca. Elas resfriam, afundam, aumenta a salinidade, aumenta o peso e trazem então o frio para o sul. Então você tem uma esteira, uma espécie de esteira que leva o calor do sul para o norte e uma esteira que traz o frio do norte para o sul e mantém esse equilíbrio, né? Mas com o degelo, como está acontecendo, e eu tive a oportunidade de ver isso lá no Alasca, inclusive, isso está acontecendo na Groenlândia, está acontecendo no Canadá, que esse gelo que está sobre o continente, que é leve, é doce, não é água salgada, ele, ao degelar, joga água doce para o oceano. E aí desequilibra e interrompe essa esteira quente e a esteira fria. E ao interromper essa esteira de condução de calor pelas correntes marinhas, nós podemos entrar numa outra era glacial, que é pior e muito mais perversa do que o efeito estufa. Porque aí deixa de levar o calor para o norte, a Europa começa a entrar numa era de gelo, a África perde grande parte da chuva que ainda hoje se precipita, o mundo entra num caos. A vida como nós conhecemos hoje no mundo desapareceria. Doutor, dentro do assunto, voltando a falar de Marrocos agora, a gente já discutiu isso numa outra entrevista,
por exemplo, falando da Holanda, né? Falando da própria Inglaterra, que é uma ilha, né? Então a gente sabe que o nível do mar é controlado através de comportas, a gente sabe que a Holanda, muitas partes dela está até abaixo do nível do mar, é uma engenharia maravilhosa, quem conhece a Holanda sabe disso, que é um negócio fantástico a engenharia, quando ligada para o bem, né? E para o meio ambiente, para a proteção do ser humano, né? Para até a produção agrícola que lá tem, né? Agora, eu pergunto para o senhor, essa situação desses países baixos, como vamos assim dizer, essas ilhas que têm esse controle de água, ou controle pluvial, vamos assim dizer, essa ida a Marrocos, esse pessoal da Inglaterra, da Holanda, da Europa, estão preocupados também, doutor? Ou é só o brasileiro, ou é só a França que está preocupado com Marrocos? Não, todos estamos preocupados. Veja o que aconteceu com esse furacão lá na ilha de Manhattan, em Nova York, né? Morreram quase 100 pessoas, um país de primeiro mundo. Quer dizer, aquelas cenas da água do mar invadindo a ilha de Manhattan, em Nova York, é inconcebível. Sabe, todo o sistema de transporte de Nova York, ali de Manhattan, ficou submerso. Eram aquelas cenas de filmes catastróficos que mostravam o mar invadindo a cidade de Nova York. Isso já está acontecendo. Quer dizer, o mundo inteiro está preocupado. Agora, existem certas afinidades. Por exemplo, Brasil, Marrocos e a França têm pesquisadores que têm afinidades e experiências afins. E essa soma de experiências, nós formamos agora 3 grupos de pesquisa. Um que vai fazer a modelagem, quer dizer, vai pegar os dados do mundo inteiro e vai tentar modelar para entender como se distribuem esses vai e vem dessas ondas climáticas, desses eventos meteorológicos extremos. E outros que vão ficar datando esses eventos. Nós fazemos grupo, esse grupo nosso vai procurar datar esses eventos aqui no sul, né? E tentar aplicar aqui para o Vale do Itajaí. Mas sempre em conjunto com o grupo francês, o grupo marroquino. Nesse grupo faz parte aí o INPE, né, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Agora, isso não é uma preocupação nossa, é efetivamente uma preocupação do mundo inteiro. Agora, o problema que eu vejo é que a gente sempre coloca que o crescimento econômico a qualquer custo é hoje a meta de todos os governos. Dos governos chineses, do governo norte-americano, do governo brasileiro, de todos os governos. E isso implica em mais emissões de gases de efeito estufa. Isso não leva ao desenvolvimento. Desenvolvimento é uma outra coisa. Sabe, se o crescimento econômico fosse a solução, se o aumento do PIB fosse a solução, os países árabes, aqueles que estão tendo convulsões sociais, derrubando governos lá, não estariam lá com essas brigas e essas revoluções, essas guerras civis, porque lá são países que têm o maior PIB do mundo, entre os maiores PIB do mundo, em função da exploração do petróleo. Quer dizer, não adianta crescer o produto interno bruto. Sabe, o crescimento a qualquer custo não leva a nada. Aliás, o crescimento faz parte do problema, não é a solução. Nós temos que trabalhar com desenvolvimento, que é diferente. Sabe, não adianta gerar riqueza para ficar na mão de poucos, como está acontecendo hoje, inclusive no Brasil. Para ficar na mão de grandes banqueiros, grandes empreiteiras, enquanto uma parcela ponderável da população ainda vive subnutridas e na miséria. Quer dizer, o crescimento econômico não é a solução. Como fazer para distribuir a renda da riqueza, né? Isso que é importante. Como melhorar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Essas coisas são importantes, né? Nós temos que repensar as políticas públicas do Brasil, inclusive, viu? Para mim, hoje está cada vez mais claro. Olha, eu estou participando agora, estamos selecionando, inclusive, na FURB, tem 28 candidatos para doutorandos em desenvolvimento regional. E está difícil escolher porque são 28 pretendentes. E nós temos que selecionar só 6. E o que nós temos dito lá, claramente para esses nossos alunos, e todos os professores são unânimes nessa linha de condução, né, que a solução não passa efetivamente pelo crescimento econômico. Passa sim pela melhoria das condições de vida das populações, melhorando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, entre outros índices.
Tá? E para isso não precisa ter crescimento do PIB. O que precisa é ter uma melhor distribuição de renda, sabe? Mas também não adianta. Veja, há um outro aspecto importante nisso tudo, que é a arrecadação do governo central. Hoje nós somos uma das nações que mais pagam impostos do mundo. Nós a cada 100 dias trabalhados, 40 é só para pagar impostos. Agora, o problema que eu vejo é o seguinte, também não adianta arrecadar muito se depois não há uma distribuição adequada, né? Então se gasta, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, um investimento lá de 25 bilhões de reais, só numa cidade, o Rio de Janeiro, para receber a Copa do Mundo. Quer dizer, também está errado, né? Nós temos que aplicar melhor os recursos públicos, na minha opinião. Temos que repensar essa forma de distribuição da renda brasileira, sabe? Cada vez, para mim, está muito claro, viu, que a população tem que ter uma participação mais ativa nos destinos da nação. A Câmara, por exemplo, dos Deputados tem dado frequentes exemplos, de maus exemplos, né? Agora, ainda recentemente, aumentou mais os recursos para cada deputado. Nós vamos pagar, não sei se já foi aprovado, o imposto de renda dos senadores que deixaram de recolher, coisas desse tipo, não tem mais sentido, né? O Brasil é um país rico, é um país privilegiado, mas nós temos que aproveitar um momento para realmente colocar o Brasil nos trilhos. E eu acredito, nós vamos conseguir. Vamos chamar rapidamente mais um comercial, entrevista maravilhosa, né? Sempre muito bacana, muito proveitosa, com o Dr. Juarez José Almonte. Eu volto já para encerrar esse bloco, encerrar essa entrevista, falando do Vale do Itajaí, falando de Brusque. Daqui a pouco eu volto.